Sr. Goldman, eu tenho o prazer de lhe comunicar que a criança nasceu forte e sadia. Hã? É uma linda menina. Eu não fui nem um pouco bem recebida quando eu nasci. Abraham Goldman, meu pai, nunca me perdoou por eu ter nascido mulher. Nem mesmo depois que a minha mãe deu à luz a mais 2 meninos. Ele era o segundo marido dela, que já tinha 2 filhas do primeiro casamento, as minhas irmãs Lena e Helena. A Lituânia, naquele ano de 1869, estava sob domínio do Império Russo. Meu país era vítima de uma terrível exploração. E nós, judeus, éramos muito perseguidos. Passei minha infância no campo. E minha distração preferida era correr e brincar com Petrushka, um pastorzinho que tocava flauta. De vez em quando ele me colocava nos ombros e saía correndo pelos campos. Foi com Petrushka que eu aprendi a amar a liberdade. E foi com ele também que eu, ainda menina, senti as minhas primeiras sensações eróticas. Uma vez, nós vimos uma cena que me marcou para o resto da vida. Um soldado russo espancava um camponês que estava seminu. Seu corpo sangrava. E ele gritava, gritava. Durante muito tempo, aquela imagem tomou conta dos meus pesadelos. Então, não são só os judeus que são perseguidos. Por isso, o meu grande sonho era estudar. Mas eu confesso que a minha relação com a instituição escolar não foi nada agradável. Eu era uma ótima aluna, mas eu não suportava o autoritarismo dos professores. Muitas e muitas vezes eu me rebelei contra eles. Mas eu tive uma grande mestra, a minha professora de literatura. Uma vez, ela nos levou ao teatro para assistir uma ópera. Il Trovatore. Daquele dia em diante, eu comecei um verdadeiro caso de amor com a música. Essa professora me entusiasmou muito para eu prestar o exame para fazer o ensino médio. A prova era difícil, mas eu estudei dia e noite. Enfim, chegou o dia da prova e eu passei! Eu não acredito que eu estou vendo meu nome nessa lista, eu passei! Agora só falta pegar a carta de recomendação com o rabino da escola e pronto, eu estou no ensino médio. Eu vou ser médica! Trata-se de uma menina de péssimo caráter, fadada a ser uma mulher imoral. Não respeita os mais velhos e nem as autoridades. Com certeza vai acabar seus dias na forca por ameaça à sociedade. Rabino de merda! Com o assassinato do czar Alexandre II, subiu ao poder o czar Alexandre III. E esse empreendeu uma perseguição sem tréguas aos judeus lituanos. As casas eram invadidas, as lojas saqueadas, as igrejas destruídas. Então, meu pai achou melhor mudarmos para São Petersburgo. Minha família achou que lá na Rússia as coisas poderiam estar um pouco melhores. Mas a realidade se mostrou bem diferente. Os judeus estavam proibidos de trabalhar no serviço público e também nas comunidades rurais. Sobreviver era muito difícil. Então, eu comecei a trabalhar para ajudar a minha família. Eu arrumei um emprego numa oficina de costura. Mesmo assim, eu ainda consegui estudar por mais 6 meses. Graças a alguns colegas de escola, eu pude ler uns livros que eram proibidos pelo governo russo. 2 deles me marcaram para o resto da vida. Pais e Filhos, de Turgenev. Esse livro mostra uma filosofia que estava muito em voga entre os rebeldes russos, o niilismo. O
Um niilista é um homem que não se inclina a nenhuma autoridade, que não se rende a nenhum princípio, por muito que este seja reverenciado. Que fazer, de Chernyshevsky. Esse livro mostra uma personagem chamada Vera. Vera abandona sua família, forma sua própria cooperativa de costura e vai viver com um estudante de medicina sem dar satisfações a ninguém. Vera era uma niilista e ela me inspirou a eu viver a minha própria vida sem me preocupar com a sociedade. Quando mais tarde eu escrevi a minha biografia, eu a chamei assim: Vivendo a Minha Vida. Quando eu tinha 15 anos, o meu pai queria me obrigar a casar. Nossas intermináveis discussões acabavam sempre muito mal. Numa delas, ele pegou minha gramática francesa, atirou na lareira e gritou: tudo que uma menina judia precisa saber é fazer peixes bem temperados, macarrões bem firmes e dar muitos filhos ao seu marido. Ah, é? Resolvi sair de casa. A minha irmã, Helena, estava se preparando para ir para a América, para se juntar com Lena, a mais velha, que já estava lá. Eu implorei para o meu pai deixar eu ir junto. Eu ameacei me atirar no rio Neva se ele não permitisse. Então, ele acabou consentindo. Eu tinha quase 16 anos e sonhava com a liberdade. E eu tinha certeza de que ela estaria lá, no novo mundo. Viajei cheia de esperanças. E quando eu vi o mar pela primeira vez, e lá no fundo a Estátua da Liberdade, eu senti que a minha vida iria mudar. Completamente. Mas quando chegamos em Rochester, Lena nos explicou que a situação dela e do marido era muito difícil. O que eles ganhavam mal chegava para os dois. Então, na mesma semana, eu arrumei um emprego numa fábrica de luvas. A disciplina da fábrica não tinha nada de democrática. Nós trabalhávamos 10 horas por dia e não podíamos conversar, muito menos cantar, coisa que na Rússia as costureiras costumavam fazer. Até para ir ao banheiro nós tínhamos que pedir permissão. E não podíamos demorar muito por lá, não. Aos domingos, eu frequentava um grupo de socialistas alemães. As reuniões não eram lá muito interessantes, mas serviam para eu fugir da dura rotina que eu vivia. Mas num desses domingos, veio uma socialista de Nova York, chamada Joanna Gray, nos falar sobre o processo contra os anarquistas presos em Chicago durante a greve de 1º de maio de 1886. Ela nos explicou com detalhes que a greve tinha sido deflagrada no país inteiro. Os operários reivindicavam a redução da jornada de trabalho de 10 para 8 horas, e Chicago era o centro do movimento. No dia 3 de maio, houve uma grande manifestação pacífica, mas a polícia agiu com muita violência, atacando homens, mulheres e até mesmo crianças. No dia 4, houve nova manifestação e a polícia agiu com a mesma intensidade. Então, ninguém sabe explicar como uma bomba foi arremessada, ferindo algumas pessoas. Imediatamente foram criminalizados os 8 líderes do movimento. E sem nenhuma prova, nenhuma investigação, num processo apressado, todos eles foram condenados. 5 à forca, 2 à prisão perpétua e 1 a 15 anos de prisão. Quando Joana terminou seu relato, eu me senti completamente identificada com aqueles trabalhadores. Então, eles arriscavam sua vida por um ideal. Mas qual era esse ideal? Joana dizia que eles eram socialistas. Os jornais diziam que eles eram anarquistas. E eu me perguntava, o que é o anarquismo? O nosso grupo passou a assinar um jornal escrito em Nova York por um grande teórico chamado Zoran Most. Eu passei a ler os livros que o jornal indicava e a compreender que a luta contra a exploração capitalista não pode estar separada da luta contra o poder do Estado. Os anarquistas não lutam para tomar o poder, mas contra ele. Era isso que diferenciava o socialismo do anarquismo. Mas eu nem sempre podia comprar os livros que eu queria ler. O meu salário era de $10 por mês, dos quais 7 eu entregava a Lena para as despesas.
quando ela teve seu primeiro filho, eu decidi pedir um aumento. Na antessala do escritório do Sr. Garson, o nosso chefe, havia uma mesinha com rosas da American Beauty. Eu adorava aquela loja, mas o meu dinheiro não dava nem para comprar uma pétala daquelas flores. Entrei, expus minha situação e ele me disse: todos aqui estão muito contentes com o seu salário. Se você não está, é melhor pedir demissão. E depois eu não sei por que uma moça como você aí precisa de mais dinheiro. É claro que eu não fiquei nem mais um minuto naquela fábrica. Na mesma semana eu arrumei um outro emprego numa outra oficina de costura. E foi então que eu conheci Jacó Kessler. Ele era bonito, gostava de ler, de dançar. Começamos a sair juntos e meses depois ele me pediu em casamento. Eu resolvi aceitar, ele era uma ótima companhia. Além disso, meus pais tinham mudado para a América e morávamos numa casinha assim pequenininha. Eu, meu pai, minha mãe, meus 2 irmãos, Leno, marido, filho e Helena. As brigas eram constantes. Então eu me casei. Em 1887, segundo os ritos judeus. Eu estava então com 18 anos. Na noite de núpcias, eu me deitei ao lado dele e... Jacó, 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 você está dormindo? É a nossa lua de mel, querido. O quê? Por que não me disse antes? Você é impotente? Jacó se submeteu a inúmeros tratamentos, mas nada resolveu. O pior é que ele deu para beber, para jogar, se desinteressou por tudo. E eu, além de sustentar...